Olá, pessoal. Vamos fazer aqui esse exercício que eu acho ele bastante interessante, né? Que é um exercício sobre a ação do vento numa placa. Tá? Quando o vento começa a atuar aqui nessa estrutura, a gente tem que pensar em quê? No dimensionamento da fundação. Essa é a ideia, porque o vento vai atuar nessa placa, né? E há uma tendência de que essa placa aqui possa sofrer uma torção. Tá? É importante notar que nessa situação, né, como está dito aqui no exercício, está pedindo para desprezar a força do vento no poste e também nessas estruturas metálicas, ou seja, vamos calcular tudo a partir da força do vento atuando aqui nessa placa, tá bom? E ao vento atuar nessa placa, haverá um momento de tombamento, ou seja, vai tender a tombar em torno do eixo X, né? Vai haver uma força resultante na direção Y e também vai acontecer, né, dele torcer em torno do eixo Z. Esses são os pontos. Eu quero recomendar a vocês também que assistam esse vídeo na velocidade 1,5x, tá? Porque como está todo feito à mão, assistindo numa velocidade mais rápida, penso que se tornará compreensível, né? E que vocês vão captar melhor, né, a ideia. Eu também quero dizer que eu estou redoblando esse vídeo, porque houve um acidente e na medida que eu fui fazendo o vídeo, eu acabei ficando sem áudio. Então estou redoblando e por isso que vocês vão ver dois cursores se movendo em algum momento. Procurem seguir de preferência o da minha mão. Isso que eu desenhei aqui agora é o carregamento do vento, ou seja, a pressão do vento atuando na placa, pressão dinâmica, que a placa é retangular, a pressão dinâmica que atua aqui, devido à altura da placa ser baixa, também vai ser um retângulo. Tá? E se for um retângulo, nós vamos ter então o quê? Uma força resultante, sempre nós vamos ter que achar uma força resultante, que é esse que eu estou desenhando agora, força resultante em relação a esse carregamento. Como a placa é retangular e o carregamento é retangular, onde está o centroide? O centroide de um retângulo é no meio. Então eu desenhei aqui no meio e daqui a pouco eu vou colocar as dimensões. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer no caso desse exercício é calcular a pressão dinâmica. Depois que a gente calcula a pressão dinâmica atuando na placa, nós vamos calcular a força F, que é a resultante. Da força F, eu vou começar a calcular as reações de apoio. Por quê? Porque o nosso objetivo sempre é fazer o cálculo para depois dimensionar o apoio. Nesse vídeo não tem o dimensionamento, tá? Mas tem o cálculo das reações. Então, olha, eu tenho um F apontando, vamos dizer, para a esquerda, né? Ou melhor, na direção Y negativo, e a reação que eu chamei aqui de FY está apontando na direção Y positivo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro que nós vamos ter, olha, é um momento que eu vou chamar de tombamento, um momento em torno do eixo X. Quando essa força atua aqui, ele tende a tombar essa placa para trás, né? E para tombar, então, esse momento é o quê? Está em torno do eixo X. Se ele tende a tombar, por exemplo, no que eu vou chamar de sentido anti-horário, a reação é no sentido horário que está aqui. Tá bom? Então, essa aqui é a segunda ideia do que está acontecendo. O desenho em perspectiva, espero que vocês consigam pegar essas ideias com esse desenho em perspectiva. E o outro ponto, que é? Que é a novidade, algo que eu não fiz ainda aqui nos vídeos, que é determinar o momento de torção. Porque quando essa força F atua aqui nessa placa, ele tenderia a fazer esse poste torcer, né? Rotacionar. Você já deve ter visto vários casos aí de placas de sinalização que bateu um vento e a placa torceu, né? Que aqui, ó, vai torcer para um lado. Se ela torce aqui no sentido que eu vou chamar de sentido horário, então a reação lá na fundação, a reação no apoio deve ser para que lado? Anti-horário. Então, olha, percebam que esse momento que eu estou desenhando agora está em torno do eixo Z. Tá? O eixo Z está desenhado aqui em cima, olha a mãozinha, né? E aí vou desenhar aqui como MZ. Tá bom? Então, agora é só partir, né, para os cálculos. Eu, primeiro, como eu falei, vou ter que determinar a pressão dinâmica aqui.
Depois eu determino a força F, a partir daí eu determino todas as reações. Basta saber o braço dessa força para cada situação da que está aqui embaixo. E eu espero que esses desenhos aqui embaixo ajudem a compreender, né, como que nós vamos calcular esses momentos, por exemplo. A força bem tranquila. Notem também que eu não coloquei a força peso do poste ainda, porque eu não dei o valor do peso, né? Mas o peso está apontando para baixo, né? E a reação vai apontar para cima. Então, dando o nome de cada um deles, esse mx, o que ele é? É o momento de tombamento. Muitos engenheiros chamam esse momento aqui de momento de tombamento, porque faria o poste tombar em torno do eixo x. Também poderia ser chamado de momento de rolamento também. Já o mz é o momento de torção, ou momento torsor. Tá? Eu vou preferir botar aqui nesse texto como momento de torção, que foi como eu escrevi ali no enunciado. Né? Então eu escrevi aqui no enunciado, momento de torção. Prefiro deixar o momento torsor para algo mais ligado à resistência dos materiais. E temos também o Fy, que é a nossa reação horizontal na direção y. Em outros vídeos eu posso ter escrito, por exemplo, RHA, né? Mas aqui eu resolvi escrever Fy só porque é uma reação nesse sentido aí de y, tá bom? Então essas são as primeiras considerações que nós temos. Depois disso, o que nós vamos ter que pegar? Os dados que estão no enunciado, né, e fazer todas as devidas considerações. Tá? Algum de vocês poderia perguntar, o vento vai atuar só nessa direção aqui? Não, o vento não atua só nessa direção. Né? O vento pode atuar no sentido de x, só que a área desse poste é pequena, estou desprezando, tá? Pelo menos para esse cálculo, estou desprezando a área do poste, a área da placa também é muito finita, então se o vento vier na direção x, nós estamos desprezando os esforços, nós vamos dimensionar toda a fundação pensando em quê? Na pior reação da força, que é o Fy, tá? Preste atenção aqui ainda nesse mãozinho, na torção e no mx. A gente também tem que ficar atento no seguinte, o vento vem só pela frente? Não, o vento pode vir por trás. Aí todas essas reações mudam de sentido, mas isso não tem problema, porque a gente tem que dimensionar a fundação, né, a fixação dele, para todos os sentidos. Tá? Bom, aí o que eu coloquei aqui do lado? Os dados que estão no enunciado, a velocidade dada de projeto 45 metros por segundo e o coeficiente de arrasto 1,2. Esses eram dados que estavam lá no enunciado. Com essas informações aqui, eu já vou partir para o cálculo da pressão dinâmica. Pressão dinâmica do vento, qual que é a equação, né, que está na norma brasileira de ação do vento nas estruturas? É 0,613 vezes o quadrado da velocidade. Então está lá, 0,613 vezes V0 ao quadrado. Então agora é só substituir os valores e fazer os cálculos. Né? Eu vou fazendo passo a passo para a gente não se perder. E fazendo agora essa operação 0,613 vezes 45 elevado ao quadrado, nós vamos obter 1.241,3 Pascal. Mas eu recomendo que se trabalhe em quilopascal. Então, como que a gente passa esse número para quilopascal? Divide por 1000. Então, vai dar 1,24 quilopascal. Tá certo? Então, já até desprezei 2 dígitos ali, né? Porque o número é muito grande. Então, pego o valor em Pascal, divido por 1000 e chego em quilopascal. Então, cheguei ao valor da pressão dinâmica do vento, 1,24 quilopascal. O próximo passo é calcular a força. Força, né? Força do vento, força de arrasto é CD vezes a pressão dinâmica vezes a área. Agora basta substituir os números. Só que nós temos que ver ali quanto que vale a área dessa placa. A área da placa vai ser, olha, ela tem uma base, né, uma largura aqui de 4 e uma altura de 2. Então a área da placa é um retângulo, base vezes altura, 4 vezes 2, a área dá 8 metros quadrados. Assim, essa força aqui vai ser CD, que é 1,2, vezes o Q, que é a pressão dinâmica, acabamos de calcular, 1,24,
vezes a área, que também acabamos de calcular, 8 metros quadrados. Fazendo esse cálculo, a gente vai determinar que a força, né, vai dar 11,9 kN. Esse é o valor da força F, né, ou seja, a força do vento atuando nessa placa, a força de arrasto do vento atuando na placa. É claro que se você fosse fazer um cálculo um pouco mais realista, deveria considerar também a dimensão desse poste, né, a área dele, e fazer o cálculo considerando a força também atuando no poste. Mas aqui a gente está fazendo um processo mais simplificado. E, lógico, para fazer o cálculo com o poste, teria que fazer o quê? Dar o coeficiente de arrasto do poste e jogar esses valores. Então, para determinar a força Fy, vou fazer soma de forças naquela direção de y. Eu vou procurar dar uma diferenciada, que vou usar Fy e Fy. Então, num caso, eu vou usar a letra cursiva, que é para botar em soma de força, né? Vejam que o y é cursivo. E no outro, vou colocar aqui uma letra de forma. Esse outro Fy aqui é uma letra de forma, só indicando, né, que nós temos, então, estou calculando a reação. Assim, na direção de y só tem Fy e F. Então, Fy é igual ao próprio F, ou seja, 11,9 kN. O importante é que eu não vou colocar as orientações dos vetores, mas é importante você olhar para a figura e falar assim, já colocou no sentido certo. Tá? Então, é isso que está valendo. E voltem a se lembrar do que eu comentei, né? Aqui eu estou calculando para o vento batendo na frente da placa, mas se o vento bater por trás da placa, a reação em Y terá o mesmo valor. Então, na hora de dimensionar a fundação, isso é feito para todos os lados. Para a direção Y, X, em 45 graus, nós vamos considerar esse valor de força Fy 11,9, porque é o pior caso que está atuando aqui. Bom, calculei Fy, agora nós vamos passar para o cálculo dos momentos. Vou calcular o momento de tombamento agora, o Mx, que é aquele que a gente está mais acostumado a calcular. Olha, então vou fazer soma de momento em torno de x. Também vou utilizar essa questão, né, de botar a letra cursiva no x na hora de botar a soma de momento, só para dar uma diferenciada, né? E agora vamos lá. Eu tenho quais são os momentos que eu tenho ali em torno do eixo x? O próprio mx, que é quem eu estou procurando, e o outro momento é daquela força F que vai tender a tombar o poste. Né? Então agora eu tenho que botar a ação. Na minha reação é o mx. E qual é a ação? É o F vezes um braço que vai me levar até o eixo x. Ó, a distância de F até o eixo x. É essa distância aí que eu tenho que calcular. E quanto que vale essa distância? Veja, a gente tem, né, uma determinada distância até chegar na base da placa, que eu vou colocar aqui, olha. Então, do eixo X, ou do solo, até a base da placa, tem uma distância de 4,7 metros. A partir daí, eu tenho o quê? Mais uma distância. Essa força está onde? Está no centro da placa. Então, se a placa tem 2 metros de altura, o centro está onde? Em 1 metro. Agora eu tenho o braço total dessa força, né, que vai tender a tombar esse poste em torno de x. Quanto que vale? 4,7 mais 1, que é 5,7 metros. Esse valor é multiplicado pela força F, né? Só tem esses dois momentos em torno do eixo x. Então, calculo ali e agora é só determinar. Então, calculando aqui o momento x, tá? Só colocar embaixo, né, aqui na linha, então mx vai ser igual, passa para o outro lado, positivo, né, 5,7 vezes a força 11,9. Essa operação matemática vai me dar que o momento é 67,8 kN vezes metro. Muita atenção na unidade, hein? Então vamos lá, 67,8 kN vezes metro, unidade de momento, tá? Muita atenção nisso aí, isso é muito importante para a tua vida inteira. Se você vai dimensionar algo, você tem que botar unidade. Se a tua unidade, de repente, é meganewton vezes metro, né? Então tem que tomar muito cuidado. E momento é quilonewton vezes metro. Então aí está calculado o valor desse momento mx. E vamos partir agora para o último cálculo, que é determinar o momento mz. Tá? Então,
que é o momento de torção. O MZ é o momento de torção. Esse, inclusive, é muito utilizado no cálculo dos edifícios, né, da força do vento que atua no edifício. Quando a gente exporta dados, por exemplo, por formato do TQS, a gente calcula FY, essa reação FY, o FX e o MZ. São esses três que nós calculamos, né, essas três ações na estrutura, para que um engenheiro civil, por exemplo, dimensione o edifício, a fundação e tudo mais. Então agora vamos ver qual que é o braço que nós temos aqui. Nós temos o seguinte, olha, a força F está atuando aqui no meio. A tendência é torcer o poste. Então a força F vai bater aqui no meio da placa e vai querer torcer o poste, né? Torcer em torno dessa fundação. Quanto que vale essa distância? Olha, primeiro, você está no meio, né? Nós temos aqui, olha, vamos olhar para cá que o desenho está mais limpo, e aí pode ficar mais fácil. Nesse pontinho central aqui é onde a força F é resultante, né, ou equivalente. Então eu tenho que medir a distância dela até o poste, para fazer ele torcer em torno do eixo Z. Então tenho 2 metros até aqui, mais 1,30 m. Então o total, olha, 3,30 metros que a força bate, né, e faria ele torcer em torno desse eixo. Para evitar que ele torça, eu tenho que dimensionar o momento ao contrário. Então aqui vai fazer torcer no sentido horário e minha reação aqui anti-horária. Agora é só colocar esses valores no cálculo e a gente então vai finalizar esse exercício. Tá bom? Então vamos lá, montando aqui a equação, nós vamos ter, olha, MZ, que está no sentido anti-horário, que eu estou adotando positivo, e o 3,3, que é o braço, vezes F. Volta aqui, 3,3 vezes o F. Olha, 3,3 metros até o F. Com isso, eu passo 3,3F para o outro lado da igualdade, realizo o cálculo e obtenho que MZ é 39,3 kN vezes metro. E assim está finalizado esse exercício. Tá ok? Bom, pessoal, eu espero que tenha sido útil aí, que vocês possam ter aproveitado esse problema, né? Um dia eu ainda farei um exercício aqui envolvendo um prédio de verdade, e aí a gente vai ter que saber onde está o eixo de rotação do prédio, para que a gente possa, então, né, fazer um trabalho bem completo. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima.